Boa noite, boa noite. Vamos começar mais um curso nosso de filosofia aqui. Sejam bem-vindos, pessoal do Insta, pessoal do Face. Deixa eu deixar vocês entrarem um pouco para a gente começar a falar sobre o tema de hoje. Só lembrando aqui, né? Na semana passada a gente falou sobre os temas que vocês sugeriram mesmo, sobre idiosincrasia, paciência, paz, traição, ética. Já falamos sobre solidão, sobre felicidade, sobre liberdade, serenidade, saudade, sobre angústia, sobre o que mais? Mitologia, sofrimento, compaixão, esperança, ansiedade, amor, inveja, vaidade, perdão, gratidão. Hoje a gente vai falar sobre ódio. Estranho falar sobre ódio, né? Um beijo para Marcilene. Opa! Minha amiga amada de Lorena, grande professora Marcilene. Quantas histórias vivemos juntos, não, Marcilene? Um beijo para você, Fafá Formiga, Sinira, Paula, Maria das Graças. Marcilene fazia filosofia, ela fazia letras lá em Lorena, quando eu fiz faculdade de filosofia, e a gente cantava na igreja, na missa, né? E é uma amizade muito linda, mesmo a gente estando distante, nós estamos sempre próximos. Mandar um beijão pro pessoal entrando aqui no Face, Wanda, Janaína, Eliane, Eloy, Thelma, de onde? De Araripe. Onde fica Araripe, Ceará? Fátima Antônio Araújo, Lourdes, Marilene Dias, Silvia, olha uma outra Silvia, Fabrício, meu amigo. Falei para o nosso Ivan que você me prestigia aqui, ele não. Padre Carlos Alberto, padre, que bom ter você aqui também, Ceará. Daiane, achei linda a foto que você colocou, Daiane, minha mãe, minha tia, muito legal, obrigado pelo seu carinho. Bem, vamos começar? Já temos muita gente aqui no Face, muita gente no Insta, e a gente vai falar sobre ódio. O que é ódio? Estranho, né? Esse sentimento, ódio, né? Ódio é a mesma coisa que ira. Ira é um dos pecados capitais. Ódio é uma outra forma de tratar a ira. O ódio é a ira na prática. Se não está isso mesmo. Tem uma igreja perto de casa. Mas o ódio é um sentimento interessante. Vamos pegar um filósofo primeiro. Ele é muito mal compreendido na história da filosofia, mas ele é um filósofo fascinante sobre a análise do comportamento humano. Maquiavel é considerado o pai da ciência política moderna, porque Maquiavel teve a preocupação de secar o poder, de explicar detalhes do poder, o que faz com que as pessoas busquem o poder, o desejo que as pessoas têm de poder, e o que faz com que as pessoas, nessa busca do poder, cometam atos que não são bons. Então ele explica muito sobre o amor e o temor, Maquiavel. As pessoas pegam alguns trechos do livro dele e interpretam Maquiavel sem compreender a razão real do seu pensamento. Rousseau, que é um outro pensador importante, né, considerado esse sim humanista, diz que Maquiavel, quando ele escreve O Príncipe para um dos Médicis, né, na verdade Maquiavel não estava escrevendo o príncipe para um príncipe, ele estava escrevendo para o povo, para que o povo soubesse como é que um homem comum poderia chegar ao poder. Mas aí Maquiavel vai dizer que há sentimentos que são muito inconstantes. O amor é um sentimento muito inconstante. Aí que vem a frase dele, entre o temor e o amor, o que é melhor? É melhor ser temido ou melhor ser amado? Maquiavel diz que o melhor é os dois, ser temido e amado. Temor aqui tem um sentido de respeito, de proteção. Mas aí diz Maquiavel, se você não conseguir ser amado, pelo menos seja temido,
porque você vai manter mais o seu poder. Agora, não pode ser odiado. O ódio é um sentimento que vai fazendo com que a sua humanidade se perca. O ódio vai me desumanizando na visão de Maquiavel. Desumanizando. Eu deixo de ser humano por causa do ódio. O ódio me cega. O ódio faz com que eu faça coisas que eu jamais faria se eu não tivesse com ódio. O ódio, ele é atormentador. Aí um outro pensador lá antigo, ele vai falar sobre Platão, né? Vai falar sobre a alma humana que precisa conduzir uma parte mais concupiscente do desejo e uma parte de irascividade, da agressividade. A agressividade, sem o ódio, ela está ligada a um elemento instantâneo do ser humano. Agora, o ódio, quando ele vai se transformando em algo doentio, ele vai acabando comigo mesmo. O ódio faz nascer outros sentimentos. Eu quero me vingar, eu quero acabar com o outro, eu quero mostrar quem manda, eu quero mostrar quem tem razão. E eu perco um tempo imenso na minha vida. Eu desperdiço um tempo enorme da minha vida porque eu vou com a minha cabeça, eu vou martelando na minha cabeça o que eu quero fazer com aquela pessoa que eu odeio. O ódio, além desse ódio político falado por Maquiavel, esse ódio na relação com o poder, a gente tem um ódio na relação com o amor, ou com a paixão, né? A paixão e o ódio podem ser sentimentos muito mais próximos do que a gente imagina. Eu escolhi algumas coisas aqui para vocês. Olha que bonito isso que o Borges fala, o Jorge Luiz Borges, grande escritor, né? Parece-me fácil viver sem ódio, coisa que nunca senti, mas viver sem amor, acho impossível. É possível viver sem ódio, mas não é possível viver sem amor. A Cineira diz que o ódio faz muito mal para a alma. Não odeies o teu inimigo, porque se o fazes, és de algum modo o seu escravo. O teu ódio nunca será melhor do que a tua paz. Você vai se transformar numa pessoa escrava de quem você odeia, porque você vai pensar nessa pessoa o tempo todo. O que eu faço para me vingar dessa pessoa? O que eu faço para acabar com ela? O que eu faço para destruí-la? Eu vou desperdiçar uma grande energia da minha alma, da minha vida, porque eu estou sendo alimentado pelo ódio que eu sinto de alguém. Olha o que diz o Hermann Hesse. Se você odeia alguém, é porque odeia alguma coisa nele que faz parte de você. O que não faz parte de nós não nos perturba, que é um outro conceito. Se tem alguma coisa que me incomoda tanto no outro, que é capaz de fazer com que um ódio nasça de mim em relação ao outro, é que o outro me incomoda com alguma coisa. Talvez o ódio possa ser um outro nome para a inveja, para a ignorância, para o preconceito. Tem uma série, um documentário lindo que chama Promessas de um Novo Mundo, que mostra crianças judias e crianças muçulmanas e um jornalista que vai entrevistando essas duas crianças e fazendo um pouco a trajetória da educação dessas crianças, né, que tem uma educação judia e a outra que tem uma educação islâmica muçulmana. E ele vai entrevistando um lado, o outro lado, e você vai acompanhando um pouco, né, como é que nasce na cabeça deles a opinião pela outra religião, pelas outras crianças. E tem um momento para mim lindo do documentário, quando o jornalista ele olha para algumas crianças muçulmanas e fala assim, mas você acha que todo judeu é mau? Sim, todo judeu é mau. O que você faria se você encontrasse com um judeu? Eu mataria. Você mataria? Mataria. Qualquer judeu eu mataria. Qualquer judeu? Sim. Aí o jornalista fala, ué, mas eu sou judeu.
Aí a criança fala, não, você não, porque você eu conheço. Vejam, como é que a gente pode ter ódio por quem a gente nem conhece? Como é que a gente se alimenta por um ódio do desconhecido? Eu projeto um pouco no outro. Quando eu tenho ódio de uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da minha. Mas por que eu vou ter um ódio de alguém que tem uma orientação sexual diferente da minha? Por que razão? Porque eu não conheço aquela orientação ou porque eu tenho uma projeção em mim daquela outra orientação? Por que eu falo tanto disso? Qual é o problema que eu tenho com isso? Por que eu tenho ódio por uma outra postura política diferente da minha? O que acontece? Eu fico tão impressionado, minha gente, quando eu vejo assim algumas pessoas que defendem um lado ou outro lado, cada um defende quem quer, a gente vive numa democracia, mas a defesa de um dos lados, cheia de ódio, não tem o menor sentido. Aliás, política vem de polis, de cidade, deveria ser um instrumento de amor, né? De caridade, não de ódio. Peguei um poema aqui para vocês, o Pablo Neruda. Aqui é um outro sentido do ódio. Não te quero senão porque te quero, e de querer-te a não querer-te chego, e de esperar-te quando não te espero, passo meu coração do frio ao fogo. Quero-te só porque a ti te quero. Odeio-te sem fim e odiando te rogo. E a medida do meu amor viajante é não te ver e amar-te como um céu. Talvez consumirá a luz de janeiro o seu raio cruel meu coração inteiro, roubando-me a chave do sossego. Nessa história, só eu me morro. E morrerei de amor porque te quero, amor, a sangue e fogo. Esse é um outro tipo de amor. É lindo esse amor. É desde que não nos leve a ações cruéis, violentas, enlouquecedoras, quando aquele amor que é fogo e que é ferro, que é sangue, que é fogo, quando aquele amor me quer. Como é que eu consigo compreender que é possível eu amar alguém que não me ame? Talvez passe algum tempo e eu me canse desse amor que eu amo e não tem reciprocidade. Mas eu não acho errado sofrer por amor. Olha o que diz Clarice. Clarice Lispector. Eu te amo, disse ela, com ódio ao homem cujo crime impunível que cometera era o de não querê-la. Não é lindo isso? Eu te amo, disse ela com ódio ao homem cujo crime impunível que cometera era o de não querê-la. É comum isso acontecer. Você amar quem não te ama. O que você vai fazer? Vai matar a pessoa que você ama e não te ama? Vai enlouquecer por causa dela? Talvez a gente sofra o tempo certo do luto que eu terei dentro da minha alma por aquele amor que eu amo e não me ama. Talvez, pegando um conceito aristotélico agora, talvez eu possa até sentir ódio. Aristóteles dizia assim, eu não mando nos sentimentos que vêm até mim. Eu não mando em mim quando eu digo assim, não quero ter ódio de ninguém, nunca terei ódio de ninguém. Talvez eu não tenha esse poder de olhar para mim mesmo, né, e falar assim, esse tipo de sentimento não entra em mim. Gandhi, que era o grande pacifista, explicava ao neto dele, inclusive, dizendo assim, você sentirá ódio muitas vezes. Eu senti ódio muitas vezes. Mas a grande questão da racionalidade humana é o que faço com o ódio que eu sinto. Sentir ódio não dependeu de mim. Alguém me magoou muito, alguém pisou em mim, alguém me trocou, alguém escolheu uma outra pessoa. O ato de se sentir trocado não é um ato agradável para ninguém. Então eu estou com ódio. Alguém, a gente já falou do tema da traição, alguém traiu a minha confiança, traiu a minha amizade, e aí eu sinto ódio. Naquele momento vem o ódio dentro de mim. E eu estou usando o exemplo do Gandhi, que era o homem que mais falou sobre a paz, ou que tanto falou sobre a paz, mas ele teve ódio.
E ele explicando isso para o neto dele, quando o neto conta de um ódio que ele sentiu, de um menino que espancou um outro menino. Naquele momento em que eu sinto ódio, dizia Gandhi, como é que eu faço para canalizar esse ódio no lugar correto? Aristóteles chamava isso de disposição. Eu tenho uma disposição para trabalhar com as minhas emoções. E o ódio é uma dessas emoções. Como é que eu trabalho com esse ódio que está atormentando a minha mente? Com esse sentimento que tomou conta de mim? Como é que eu faço para ir além? Alguém disse ir além aqui. Nietzsche em suas obras... queria ler esse do Nietzsche aqui. Nietzsche em suas obras sempre trata os cristãos de ressentidos, de um povo que carrega o ressentimento por conta da moral. Não sei em que parte não tem verdade nesse pensamento. Olha, Nietzsche tem um incômodo muito grande com a religião. Mas é importante a gente analisar Nietzsche do seu ponto de vista temporal e espacial e compreender o tipo de religião que está naquele momento, né? O que incomoda muito Nietzsche é o fato de que algumas pessoas religiosas, ao se colocarem como religiosas, essas pessoas subjugarem as outras pessoas, pisarem nas outras pessoas, acharem que só elas têm a porta da salvação. Na narrativa delas, ou você faz exatamente aquilo que elas dizem ser correto, ou elas não têm caminho para a salvação. O ódio religioso é um ódio horroroso, porque em tese ódio não combina muito com a religião. Você pode até sentir o ódio, como Gandhi está dizendo. Mas aí, quando você sente esse ódio, você tem que olhar para você mesmo e falar assim, mas de que religião eu faço parte? Quais são os valores lapidares, fundamentais da minha religião? Quais são os ensinamentos maiores da minha religião? Não há uma religião que faz uma homenagem ao ódio. Nenhuma. As pessoas matam em nome da religião. As pessoas fazem as piores coisas em nome da religião. Mas não tem, nem no Alcorão, nem na Bíblia, nem no Torá, não tem nos livros sagrados uma apologia do ódio. É sempre do amor. Se é do amor, como diria Mandela, né? Eu não nasci odiando outra pessoa, nem pela raça, nem pela cor, nem pela pele, nem pela religião. Não é natural eu odiar uma outra pessoa. Eu posso sentir ódios específicos, momentâneos, mas não é natural que eu tenha um ódio por alguém. O natural, na visão de Mandela, é amar. É que por alguma perversão nossa, alguns fatos na vida dos outros me incomodam de tal ordem que nasce em mim aquele sentimento de ódio. Aí eu tenho que respirar profundamente e falar assim, não, calma, eu não vou por esse caminho. Eu não vou caminhar pelo caminho que o outro determinou para mim. O amor é uma força muito mais nobre, mais elevada do que o ódio. O que o ódio faz com você? Quem já sentiu ódio? Diga aqui para mim, o que o ódio faz com você? O Tiago diz assim, mas não é bom sentir ódio do mal? Do ponto de vista da linguagem, Tiago, sim, né? A gente fala assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. No sentido figurado, você sentiu ódio do mal, você pode usar essa expressão, mas no sentido ontológico, não, porque, como diz a Tatiane, o ódio cega. Então, eu sou incapaz de lutar contra o mal quando eu estou com ódio. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. A Laurinda trazendo um salmo aqui para a gente refletir. É isso. A apologia do ódio ela é sempre muito ruim. A não aceitação do diferente. Olha o que as mulheres sofreram na história pelo ódio que os homens tinham, ou têm ainda, porque há muito machismo, do crescimento dessas mulheres. Como é difícil isso. Mas aí alguém pode imaginar, né? Vou pegar o que o Tiago falou do ódio ao mal, né? Você pega uma mulher, eu li hoje mais uma vez, assim, né? É chocante ver o aumento do índice de violência contra a mulher nesse período em que as pessoas estão mais em casa. Aí você fala assim, mas essa mulher, ela não pode odiar o homem que está batendo nela? Essa mulher não pode odiar o homem que está espancando? Ela pode. Mas aí, Gandhi diria assim, tá, qual é o próximo passo? Como é que analisa
esse ódio? Como é que eu tomo decisões na minha vida com base no ódio que eu tive naquele momento? Se for o ódio que é cego, esse homem que acabou de te espancar, quando ele perceber que você vai em busca de ajuda de alguém, vai numa delegacia da defesa da mulher, vai ligar para alguém, ele vem, chora, pede perdão e vai falar para você, não vamos acabar com a nossa família, não. Nunca mais vou fazer isso, essa culpa da bebida e tal. E aí você vai acreditar, vai ficar com ódio, vai passar do ódio para a paixão, vai voltar para o ódio porque ele vai bater de novo, vai para a paixão e assim por diante. O ódio, ele pode ser emburrecedor. Não é o ódio naquele momento. Eu posso sentir o ódio naquele momento, mas vem a escolha do que eu quero na minha vida. Como é que eu posso dar passos para isso, né? Como é que eu posso caminhar nessa direção? O Tiago diz assim, eu tenho ódio do socialismo. Ódio do socialismo? O que é o socialismo, né? O socialismo de Rousseau, por exemplo, não dá para sentir ódio. O conceito do socialismo de Rousseau, eu acho que às vezes há tantas publicidades de uma coisa ou de outra coisa e a gente sem compreender muito o que são aquelas coisas, a gente começa a desenvolver um ódio daquilo, né? O conceito de socialismo russoniano é lindo, né? O que significa vontade geral, um contrato social, cuidar de todas as pessoas? Como é que eu desenvolvo isso, né? Mas é isso, às vezes eu tenho, né, propaganda de um lado ou de outro que eu vou... O Sérgio diz assim, o ódio adoece. As pessoas ficam doentes pelo ódio. Doentes. Elas pegam em armas, elas gritam, elas xingam as outras pessoas, elas agridem, elas querem bater no outro, elas querem acabar com o outro. A Aparecida está dizendo assim, Mandela demonstrou sua atitude, que foi linda, né? Ele não se irritou, né? Se irritou, mas não pautou a sua vida contra aquelas pessoas que o atacaram. Porque o sonho dele era maior. Um sonho de acabar com o apartheid, de construir uma igualdade, de fazer com que aos poucos as pessoas pudessem percebendo que nem a apologia dos brancos nem dos negros, né? Nós somos todos seres humanos, filhos de uma mesma terra, e é o nosso desenvolvimento que tem que fazer com que a gente seja feliz, se realize. A Josinilda diz assim, há uma luta constante para cultivar os bons sentimentos. Eu também acho isso, né? Que ao cultivar os nossos sentimentos, a gente vai percebendo a beleza desses sentimentos, essa relação com o outro. Eu quero insistir com vocês nessa linha, para a gente pegar uma utopia mais, uma filosofia mais prática, mais real, que é esta, aristotélica, que diz assim, olha, você não manda nos seus sentimentos. Você não manda no fato de você sentir ódio ou de não sentir ódio. Quando você sente o ódio, é humano sentir ódio. Você sente o ódio por alguma razão, por alguma ignorância ou não pela ignorância. Olha esse exemplo da mulher que é espancada pelo marido. Ela sente ódio. O exemplo de alguém que... Uma vez eu estava saindo da faculdade que eu dou aula com o celular na mão, e aí eu estava, né, aliás, eu dei uma aula sobre Rousseau, e aí eu estava falando, assim, fazendo uma live sobre isso, um rapaz da bicicleta pegou o celular. Você leva um susto na hora, todos os dados ali e tal, você tem um ódio na hora. É humano sentir ódio. Mas aí vem a pergunta para mim mesmo. O que eu faço com isso? Eu contrato alguém para matar o cara? Eu vou atrás, eu vou destruir com ele, eu vou acabar com ele, eu vou fazer com que a minha vida seja um dia encontrar aquele cara? Ou o ódio vai embora e eu falo assim, olha, eu preciso tomar mais cuidado. Próxima vez, eu sei que por aqui tem esses furtos de celulares, eu vou tomar mais cuidado com isso. E vida que segue. Você fala assim, mas e quem pagou o celular com muita dificuldade? Também. É claro, eu não estou defendendo o outro que pegou, mas eu estou refletindo, né? E aqui pegando um conceito da formação do Estado, se o ódio ele comandasse as nossas vidas, a gente não precisaria de Estado. Se uma ação que o outro fez contra mim, se essa ação ela foi ruim e eu me vingar, eu volto naquele espírito do olho por olho, dente por dente. Por que isso não pode acontecer? Porque tem um Estado para cuidar de mim.
Eu estou assistindo uma série muito interessante, né, na Netflix, que chama Il Processo. Il Processo é uma série italiana. E é muito interessante porque a promotora que vai, uma menina é assassinada, e a promotora do caso, logo no começo ela percebe que a menina que foi assassinada, que tinha 17 anos de idade, era a filha dela, que ela foi mãe aos 18 anos e doou essa filha, não cuidou da filha. E aí começa um conflito dentro dela mesma. Ela, como promotora, ela não pode ir lá e acusar alguém, sendo que a parte era a filha dela, né? Ela precisa se declarar impedida de fazer isso. Mas ela quer, de alguma maneira, colocar alguém na cadeia. E aí vem esses conflitos morais dentro da gente mesmo, né? A vida, ela é cheia de complexidades. Mas nessas complexidades, a gente tem que, aos poucos, ir conhecendo os nossos sentimentos. E os sentimentos que nos fazem bem e os sentimentos que nos fazem mal. Como é que eu consigo jogar fora esses sentimentos que me fazem mal? Nenhum ódio faz bem. Nenhum ódio. Nem pelas coisas erradas. Os grandes homens que enfrentaram as piores ações da humanidade o fizeram sem ódio. Luther King não lutou para que o negro pudesse ter vez e voz com ódio. Ele não conseguiria ter feito nada do que ele fez com ódio. Eu dei o exemplo do Gandhi agora, do Mandela. Mesmo sabendo que o seu povo estava sofrendo aquilo, para defender esse povo, esses ideais, esse conceito, não é com ódio. Não é com ódio que eu consigo defender as coisas que eu acredito. Não é com ódio que eu consigo ir adiante. Voltando ao tema do amor, que tem muita gente falando aqui se a paixão e o ódio é tão próximo assim, acabou uma relação, né? Imagina, acabou a relação. Acabou, você insistiu, você foi atrás, você se humilhou e a outra pessoa não quis continuar e ela está numa história. Como é que você faz para não alimentar esse ódio? Para de seguir nas redes sociais, para de olhar a pessoa o tempo todo, para de ir atrás, para de querer saber se está feliz ou não. Toma um banho de alma. Fala assim, não me quis mais. Trocou por não sei qual razão. E eu não quero fazer isso também. A Olívia, como Jesus Cristo. Imagina aquele homem que só falou de amor numa cruz. E na cruz, o que ele fala? Vou me vingar de vocês, vou acabar com vocês, meu pai vai destruir vocês. Não. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É assim que a gente tem elevação, minha gente. Eu gosto muito dos conceitos filosóficos que nos elevam, que nos ajudam a ser pessoas melhores. E de uma filosofia que nos traz paz, humanidade. Nunca faça suas escolhas por ódio. Nem defenda os seus interesses, os seus ideais, as suas ideias por ódio. Nunca dá certo. Uma coisa é a convicção, é você ir atrás dos seus sonhos, isso é uma coisa. Agora, não vá atrás com ódio, xingando, agredindo, brigando. Eu não faço mais júri, mas quando eu me formei, eu fazia júri, era advogado de júri, né? E eu via às vezes, né, eu gostava de acompanhar júris dos outros, de promotores, de advogados, e alguns promotores gritavam, e advogados gritavam, e xingavam para defender o pensamento deles, né? Eu olhava e falei assim, mas não precisa fazer isso. Eu fui vitorioso em todos os meus júris sem nunca gritar. Primeiro eu queria conhecer a pessoa que eu estava defendendo, né? Eu acabei defendendo muitas mulheres que tiveram muitos problemas com seus maridos, mas eu tentava entender, compreender aquelas ações daquela pessoa sem grito. Sem grito. A violência é o grande fracasso da humanidade. E o se sentir ódio pode fazer parte da minha humanidade, o manifestar o ódio, não precisa disso. O transformar o ódio em violência, isso é estar fracassado humanamente. Eu não preciso transformar isso em violência.
Eu preciso de paz, eu preciso cultivar a paz. Maria Gorete, você perdeu hoje, você chegou agora, não faz mal, tá no YouTube, todos os dias, fica lá no YouTube e fica no Face também, né? Tem muita gente aqui no Face. Então, o pessoal do Insta que perdeu, entra no Face para ver. Cultivar o ódio, olha o que a Maria Cleófas está falando para a gente. Cultivar o ódio é escolher maltratar-se. É verdade. É quase que uma escolha. Você está escolhendo maltratar você mesmo. A Paty está sugerindo o filme O Poço, que faz nos refletir um pouco disso, que é um filme muito interessante, né? Que tem como foco a incapacidade que tem o ser humano de partilhar, de compartilhar, de dividir. Cada um pensa em si mesmo, uma dimensão egóica dos seres humanos, cada um olhando para si, para o seu negócio, para o seu problema, para a sua questão. E eu só me preocupo com o outro quando alguma coisa boa acontece na minha vida e eu consigo entender o papel do outro na minha vida, a importância que o outro tem na minha vida. Hoje eu estava preparando uma aula que eu vou dar para os alunos sobre Thomas Hobbes, né, que é um filósofo complexo também, estava lendo Leviatã, grifando as coisas. E é muito interessante que Thomas Hobbes, ele acha o homem profundamente competitivo, há uma competição entre as pessoas que surgiu por alguma razão desses movimentos todos e de um desejo que faça com que a gente queira cada vez mais poder. Aí ele propõe um estado forte que consiga barrar um pouco esses vícios que vão se desenvolvendo no ser humano de pessoas querendo cada vez mais a si próprios. Eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim. Eu quero. O que eu vou fazer com tudo que eu tenho? Por que eu quero tanto assim? Por que eu quero mais poder? Eu conquisto uma coisa, eu já não estou satisfeito com aquilo que eu conquistei, eu quero uma outra coisa, eu vejo que o outro tem. A gente falou sobre isso na inveja também. Como é que eu tenho uma elevação disso e falo assim, não vou fazer isso comigo. Quero ir em frente. Que o amor, minha gente, terminando aqui, agradecendo tanta gente que está aqui, o amor próprio, diz a Fernanda, pode nos ajudar contra o ódio, claro. O amor é o sentimento mais poderoso que existe. Quem cultiva o amor não cultiva o ódio, não cabe as duas coisas. Num coração acostumado a desenvolver gestos de bondade, generosidade, aquilo que o outro faz, você até sente o ódio, porque você é humano, mas vai embora muito rápido. Porque você exercitou. Numa linguagem aristotélica, você desenvolveu o hábito de amar, você desenvolveu o hábito de fazer o bem, né? Então, se você desenvolve, e é o contrário, quando você vê pessoas insuflando o ódio, vivendo o ódio, elas desenvolveram esse hábito também. Bem, amanhã a gente vai falar sobre gentileza. Aí, ó, vamos passar do ódio para a gentileza. Muito obrigado. Muita gente legal aqui, me oferecendo café até. Sou pedagogo e amo suas mensagens, reflexões sobre a vida. Aninha Mello, Célia Queiroz, muito obrigado. É bom passar essa meia hora com você, podia ser maior. Que bom que vocês falam que é maior, porque aí a gente vê que tá legal. Você sempre tão especial em tudo. Obrigado pelo carinho. Compaixão é um sentimento lindo. Rosiana diz que a aula foi excelente. O amor tem calor que aquece a alma. O amor, na minha opinião, ele tem duas coisas lindas como a luz, né? Ele aquece e ilumina. A gente precisa, né, de aconchego e de luz para conduzir a nossa vida. É isso, minha gente. Espero vocês amanhã aqui, então, 6 horas, falando sobre gentileza. O Fábio lembra uma frase aqui, gentileza era gentileza de um poeta chamado Gentileza, um homem que vivia nas ruas. Amanhã eu vou contar essa história. E que ele cultivou essa experiência da gentileza. Beijo para Manaus, beijo para Manaus. Beijo a vocês, até amanhã. Valeu, pessoal do Face, agora de vocês. Obrigado pelo carinho, até amanhã.